Meu caro amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na sua encarnação, não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, tá? Inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, mestiços. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória feita pelos técnicos da espiritualidade, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade que a gente tanto busca, que a gente tanto sonha, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Aí que a coisa complica, não é? Porque eles são enraizados tão fundo que parece ser impossível, mas não. Não existe o impossível, existe o difícil. E nós podemos arrancá-los do coração. Claro que é uma tarefa longa e demorada, mas, com a ajuda de uma passagem dos evangelhos, com certeza hoje nós vamos fazer um pouco desta tarefa. E hoje é do Evangelho de Lucas, onde diz o seguinte: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vou repetir as palavras do Mestre Jesus. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrar em tentação. É. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações em que nos acomodamos, em detrimento das atividades no bem. É bom ficar sem fazer nada, não é? Pois é, mas a evolução nos pede trabalho, nos pede determinação. E o Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiram de tristeza, enquanto Jesus orava fervorosamente no horto. Disse, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante grandes dores. Não. O aprendiz, somos nós, figurará no mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Pois é. Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas iria se perder. Essas ovelhas somos nós, os bilhões de espíritos que estão encarnados e desencarnados no entorno da Terra. É uma turma difícil, não é? Porque muitos ainda acreditam que o mal vai vencer o bem, agem de forma negativa, outros, por desconhecer, se regem o inverso, como no início, nos coloca aqui, ficamos acomodados, não é assim? E recordando, então, a prece no Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerce cristão permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos seus mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, sim. Refere-se à sua imperecível exemplificação, mas como se fossem sonâmbulos, inconscientes de que dizem e do que fazem, para despertar então só no instante da morte corporal, aí vem o arrependimento e o soluço tardio. Temos centenas, milhares de depoimentos de espíritos que, quando chegou o momento da morte, eles compreenderam o que haviam deixado de fazer e pedem
suplicam uma nova oportunidade. Claro que vão receber, mas também vão colher os frutos daquilo que fizeram ou do que deixaram de fazer. Porque as leis morais, elas estão escritas na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado e nós sabemos o que devemos fazer. Só que somos acomodados, não somos? Nossa vida está mais ou menos tranquila, eu não vou me preocupar muito com a parte espiritual, não é assim? Só que, no lado da espiritualidade positiva, não existe lugar vago para quem seja inútil e que tenha jogado a consciência para baixo do tapete, não. É importante lembrar o que está escrito lá no livro da Justiça Divina. Lá diz que cada um de nós, que é no Código Penal da Vida Futura, recebe de acordo com as nossas obras, tanto físicas como espirituais, mas basicamente as obras espirituais. E o salário físico nós recebemos do patrão, não é? Só que o salário físico também, se cumprirmos rigorosamente as nossas funções, que a gente às vezes não cumpre, acaba sendo penalizado. E o mesmo acontece quando não fazemos a nossa evolução moral. Porque não é duas coisas. Uma é fazer a nossa evolução moral, que a gente esquece. E outra é ajudar o planeta a evoluir, que a gente também esquece. Então, vamos lembrar, enquanto estamos na carne, que não vamos dormir espírito, como aconteceu com os apóstolos. Jesus convidou 3 apóstolos para irem juntos e orar. Enquanto ele orava, enquanto ele recebeu a visita de Moisés e Elias, os 3 apóstolos acabaram dormindo. Claro que esse é um exemplo para nós, que espiritualmente ainda estamos dormindo na atual encarnação. Mas se você está comigo aqui na reflexão matinal diariamente, já começou a acordar. E com certeza já está começando a ser conscientizado de que tem que trabalhar no bem. Sem fazer o bem, não existe evolução. Tanto que Kardec sintetiza a doutrina espírita aí fora da caridade não há salvação. E a caridade não é a caridade material, não. É a caridade moral de ajudar a quem precisa, tanto materialmente como espiritualmente. Você está fazendo isso? Parabéns. Se não está fazendo, vamos levantar e caminhar nessa direção. Obrigado. E até amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até